Olá, querido, saúde, paz e prosperidade, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Bênção. E nós estamos hoje na lição 16, né? Estamos chegando quase ao final da nossa revista e é a penúltima lição. O nosso tema para hoje é a última rebelião e o grande trono branco. Então quero convidar você para ficar comigo aqui, estudar. Não veja só uma parte, só um comecinho. Não, veja tudo. Pare, anote, escreva. Porque nós temos que nos aprofundar, irmãos. Paulo fala para Timóteo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós precisamos não só ter Bíblia, mas conhecê-la, manejar a Bíblia, porque assim nós vamos conhecer melhor a Deus e a sua vontade, tá ok? Vamos para a nossa lição, então, página 50, lição 16. A última rebelião e o grande trono branco. Para memorizar. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro 2,9. Leitura bíblica em classe, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Diz assim, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Vamos à nossa introdução aqui. Após os 1000 anos, Satanás será solto e investirá no último intento contra Deus. Reunirá pessoas dentre as nações para pelejarem contra o Senhor nessa última batalha. Portanto, definitivamente, o Senhor julgará o mal e destruirá todos os seus inimigos. Leia Apocalipse 20, 10. Esse julgamento e suas consequências não se restringem apenas ao diabo. Ele alcança todos os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. Cada um será julgado individualmente. Salmo 9,17 e Apocalipse 20, do 13 ao 15. A Bíblia nos fala de vários julgamentos, mas o juízo do trono branco será definitivamente o juízo final, que definirá eternamente o destino da raça humana que escolheu viver longe de Deus nos seus delitos e pecados. E mesmo sendo chamada com amor ao arrependimento, recusou a graça de Deus e rejeitou o seu perdão. Então, irmãos, nessa lição nós vamos tratar a questão aqui, dessa última rebelião de Satanás e como será o julgamento do trono branco. Na lição anterior a gente viu aí sobre o milênio, 1000 anos com Cristo, um reinado de paz, de justiça, Cristo junto com os salvos vencedores, que receberam o seu galardão, vão poder reinar, vão governar a terra num governo de Deus, de paz, de justiça, enfim, vai ser coisa muito boa, Mas vai chegar perto do final desses 1000 anos, aí Deus vai fazer uma coisa que muita gente talvez até não entenda muito bem isso. A gente vai explicar aqui no nosso próximo ponto. Vamos lá então? Item 1 na página 50, a última rebelião. No final do milênio, Satanás será solto para que as pessoas que nasceram durante o milênio possam ter a oportunidade de escolher obedecer a Deus ou ao diabo. Esta será a última rebelião que Satanás incitará contra Deus. Leia Apocalipse 20, de 7 a 8. Gog e Magog, citados em Apocalipse 20, são empregados simbolicamente para representar os príncipes e as nações que se rebelarão contra Deus, enganadas e incitadas por Satanás, sendo esses os últimos inimigos de Deus, conduzindo um terrível ataque contra os santos.
Nesta última revolta mundial, mais uma vez Satanás será vencido, sua ação paralisada, e os revoltosos contra Deus serão exterminados pelo fogo do céu. Apocalipse 20, versículo 9. Satanás será definitivamente lançado no lago de fogo e enxofre, onde estarão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite eternamente. Apocalipse 20, 10 e 11. E com ele serão julgados e lançados no lago de fogo os anjos decaídos, ou seja, demônios aprisionados para o juízo do grande dia, Judas 1,6, e os demônios que obedeceram e serviram a ele, Mateus 8,29, Lucas 8,31, 2 Pedro 2,4, Judas 1,7 e Apocalipse 20,10. Então, irmãos, nós temos uma última rebelião. Da onde vem essa última rebelião? Mas não teve um milênio, pastor. Os inimigos de Deus foram exterminados, Satanás foi preso, né? Agora Cristo está reinando na terra, um reinado de paz, junto com os salvos vencedores. Sim, irmãos. Mas lembre-se, Deus é justo. E durante o milênio, a vida na terra vai continuar uma vida normal, uma vida como no padrão humano. O governo vai ser de Cristo, mas as pessoas vão se casar, vão ter filhos, e vai surgir gerações durante o milênio, porque você sabe que durante 1000 anos surge muita gente, nasce muito menino durante 1000 anos. Né? Uma geração que vai viver durante o milênio. Um reinado de paz, justiça, que é liderado por Cristo no seu trono, lá que já estudou em Jerusalém, enfim. Mas essa geração não conheceu o mal. Por isso que eu falei que isso é polêmico. Né? Mas é o que a Bíblia diz na questão da justiça. Né? Então, essas pessoas não conheceram o mal. Agora, existem pessoas que serão condenadas porque optaram em escolher o mal. E não há escolha, irmãos, se houver só uma opção. Aí não é escolha. Né? Então, Deus permitirá que Satanás seja solto por um pequeno período de tempo, e ele vai sair para tentar seduzir as nações, para tentar enganar as nações, para que essas pessoas vão para o lado dele. A Bíblia diz que, infelizmente, tem gente que vai seguir Satanás, mesmo conhecendo o governo de Cristo, mesmo conhecendo a verdade, um reinado, um milênio maravilhoso, de justiça, de saúde, de coisas boas, tem gente que ainda vai seguir o capeta. É uma questão de escolha, né? Então Satanás será solto por um pequeno período de tempo, e depois ele vai ser vencido mais uma vez, mais uma derrota, perdeu lá no final da grande tribulação, foi preso agora, mais uma vez, definitivamente ele será lançado, né, no lago de fogo, junto com os demônios, junto com os espíritos que estavam no abismo, enfim, toda a sua corja, todos aqueles que pertencem ao mal, serão lançados no lago de fogo, né, e aí vai entrar o grande julgamento, o julgamento do grande trono branco. Vamos ler então na página 51, item 2, diz assim: o grande trono branco. Em Apocalipse 20, 11, o Pai, representado no seu Filho Jesus, aparece no trono como juiz. A cor branca do trono nos remete à santidade do Senhor, à pureza da justiça e dos juízos a serem executados, e ao caráter puro e santo do nosso Deus. Nesse tempo, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão na segunda ressurreição, com seus corpos literais e imortais, porém carregados e marcados pelo pecado, e comparecerão diante do justo juiz de toda a terra e do seu trono de santidade, onde serão julgados e condenados à segunda morte, ou seja, a eterna separação de Deus em perdição eterna. Mateus 10, 28 e Apocalipse 20, do 11 ao 15. Neste julgamento serão aplicadas as sentenças sobre suas obras de justiça, e haverá diferentes graus de castigo. Mateus 11, 21 a 24, Lucas 12, 47 ao 48 e Apocalipse 20, 12. Embora o pecador já esteja condenado desde quando não creu no Filho de Deus como seu Salvador e Senhor, leia João 3,18 e Romanos 10, 10. Então agora chegou a hora do julgamento, grande trono branco. Irmãos, quando fala de um julgamento final, fala da justiça de Deus. Irmãos,
uma coisa tem que ficar bem clara na mente da gente: Deus é justo, né? Eu sei que nós estamos vivendo dias, e a humanidade já passou por isso diversas vezes, não é só agora, não é só a nossa geração que passa por isso, a humanidade tem passado por isso inúmeras vezes. Uma justiça injusta, parece um paradoxo, mas é verdade, né? O símbolo da justiça no nosso tempo, vocês já devem ter visto uma ilustração, uma imagem, né? Uma estátua. Quem é a justiça? O símbolo da justiça é uma mulher e ela tem os braços balanças, né? Balanças, aquelas balanças, né? Vou usar aqui o termo de contrapeso, né? Para lá e para cá. Então, e essa mulher tem os olhos vendados. Por que esse é o símbolo da justiça? Por quê, irmãos? Porque a justiça não pode pender nem para um lado nem para o outro. Ela tem que julgar com justiça. Ela tem que fazer a coisa certa. Esse é o símbolo da justiça nos nossos dias, no nosso tempo, né? Mas nós sabemos que infelizmente isso não é verdade. Muitas pessoas, não estou dizendo todos, mas muita gente julga segundo os seus padrões, segundo os seus valores e principalmente segundo os seus próprios interesses. O mundo está assim, nós temos visto muito isso. Não só no Brasil, mas em tantos lugares, e não só no nosso tempo, mas em toda a história. Julgamentos comprados, juízes vendidos, testemunhas corrompidas, né? Até o próprio Jesus, as testemunhas dizendo que ele blasfemou contra Deus, eram compradas. Então isso não é de hoje, né? Há muito tempo isso acontece. Então, irmãos, nós vamos ver aqui no grande trono branco uma justiça de verdade, né? O juiz é o próprio Senhor. Aqui o trono branco fala de pureza, fala de que não tem contaminação em nada, nada é contaminado. E outra coisa, irmãos, aqui nós vemos o que? Na nossa leitura a gente viu o quê? Que o julgamento será baseado em informações. Que informações? A gente leu, né, no começo aqui da nossa lição, livros que estão escritos com tudo o que nós fizemos, está lá, né? Nós temos hoje no nosso tempo uma tecnologia que é a tecnologia das câmeras, né? Satélites, câmeras que podem observar as pessoas. Hoje, em muitos casos de justiça, de polícia, que precisa resolver um crime, um assalto, enfim, precisa de alguma prova e às vezes não tem, né? Recorre-se às câmeras de segurança, câmeras que estão nas ruas, nas casas, enfim. Porque vai lá, naquela hora mais ou menos que se entende que se cometeu aquele crime, aquele delito, vai lá, puxa as imagens, aí olha as câmeras, quem passou, quem foi, quem veio, quem entrou, quem não entrou. Fala, tá vendo ali, ó, aquela pessoa, tá horário, é isso aí, ó, ele foi lá, ele disse que não estava lá, mas a câmera disse que ele estava lá, então ele é culpado, tal. Enfim, baseia seu julgamento em informações que a tecnologia traz. Eu não sei qual é a tecnologia do céu, o termo que João usa é livros, né? Livros, que tem tudo escrito, quer dizer, toda a nossa vida, tudo que nós fizemos, que os outros viram e o que os outros não viram, está tudo escrito lá no livro, não se preocupe. A gente fala assim, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, né? De vez em quando uns crentes se sentem injustiçados, falando, ninguém está vendo que eu faço a coisa certa, ninguém... Irmãos, está tudo registrado, se você fez certo e se você fez errado. Está tudo lá. Pastor, mas eu não sou crente? Sim. O crente é o seguinte, se ele pede perdão, se ele se arrepende, Deus apaga os seus pecados. Mas se ele não confessa, não arrepende, o pecado está lá. Não importa se você vai à igreja, se você toma a Santa Ceia, se você está na igreja um tempão, não importa isso, viu? Lembre-se, quando entregamos nossa vida a Cristo, nossos pecados foram perdoados. A Bíblia diz, os seus pecados não me lembrarei mais. Então Deus não vai jogar na cara o que ele perdoou. Mas dali para frente a gente começa a viver uma vida. E essa vida tem que ser uma vida de compromisso com Deus. Se você não viver essa vida de compromisso, né, com Deus, você vai ter problemas. Pastor, mas todos nós somos pecadores. Sim, somos pecadores. Mas, primeiro, devemos tentar o máximo evitar o pecado. E se falharmos de alguma maneira, temos que nos arrepender, confessar e mudar o rumo.
O termo converter não é só para quem aceita a Cristo e, vamos dizer, converteu. Esse é o termo mais usado. Mas o termo converter é mudar a direção. Se você está indo para o norte, você vai para o sul. Se você está indo para o sul, você vai para o norte. Quer dizer, se você está caminhando na prática do pecado, você vai deixar de praticar a prática do pecado. Né? É a vida de pecado. Então, há uma mudança. Não é só, me perdoa, Senhor. Não, perdoa, arrependimento e muda as práticas. E aí Deus vai te perdoando. Se não for assim, nossos pecados continuam lá registrados. Não é porque você é crente, né? Tem hoje uma distorção sobre a graça, que muitas pessoas, não são todos, claro, tem gente que ensina muito bem sobre a graça, mas ensina que a graça é um direito da pessoa pecar à vontade, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, distorcendo o texto. Irmãos, graça não é direito de fazer o que quiser. Graça é a força, a capacitação que o Senhor nos dá para viver a vida cristã, para as lutas, para as dificuldades. Né? Nós temos um exemplo quando Paulo está sofrendo, né? Ele chama de espinho na carne, ele não define, ele fala que ele estava com espinho na carne, ele não estava aguentando mais aquilo, e ele orou 3 vezes ao Senhor, falou, Senhor, me tira, me livra dessa, tal. E aí o Senhor falou, a minha graça te basta. Entendeu? Então, essa graça, irmão, é a força, é a condição. É uma graça no sentido de perdão? Sim, mas não é perdão para qualquer coisa no sentido de fazer o que eu quiser e depois essa graça vai encobrir os meus pecados. Não é isso. A graça é a força que eu tenho para continuar na presença de Deus, para não desanimar, para não desistir, para não se entregar ao pecado, né? Então, e aí se eu procuro me esforçar, luto, creio, oro, busco a Deus, a sua palavra, né? Não vou ser perfeito, não. Mas quando eu chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoe. Senhor, eu pequei, eu me arrependo, quero uma mudança. Deus vai me perdoar. Tá bom? Então não é porque Jesus morreu na cruz que automaticamente o pecado da humanidade está perdoado. Não, não. Só tem perdão quem se arrepende e tem uma transformação de vida, né? E vou usar o termo aqui que Jesus falou para Nicodemos, começa um novo nascimento, é uma nova vida que nasce a partir do momento que entrega a sua vida a Cristo, é batizado, nasce de novo, como está escrito lá em João, no capítulo 3, né? É o chamado novo nascimento. Então, essas pessoas que nós estamos vendo aqui no julgamento do grande trono branco, serão julgadas com justiça, porque depois de todas as oportunidades que tiveram em vida, escolheram não seguir a Deus, não servir a Deus, agora os seus pecados estão lá, porque não foram apagados, vão continuar lá, porque a única coisa que apaga pecado é o sangue de Jesus. Viu? Então, não tem outro jeito de apagar pecado. Como elas não recorreram ao sangue de Cristo, então seus pecados vão continuar registrados nesses livros. E é com esses dados que haverá um julgamento justo. Talvez alguém fale, pastor, mas Deus vai julgar, Deus vai trazer condenação. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele também é santo e Ele também é justo. Não é? As oportunidades foram dadas, as chances foram criadas para as pessoas, né? E as pessoas rejeitaram, escolheram não servir a Deus. Porque a questão é uma questão de fé? Sim, claro, é uma questão de fé. Nós não temos nenhuma prova científica de que céu existe, que inferno existe, de que Deus existe e que haverá um julgamento. Nós não temos prova, mas o Senhor disse, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós somos crentes, por quê? Porque a gente crê. Então nós cremos sim que haverá um momento de justiça, porque nós vivemos um mundo de injustiça e às vezes nós ficamos revoltados, chateados, indignados, mas não perca a sua paz por causa disso, porque haverá um dia do julgamento do trono branco. Para nós que cremos em Deus, nós vamos participar de um julgamento diferente, que é o tribunal de Cristo, para receber o nosso galardão. Nós fomos perdoados e não passamos por esse julgamento do trono branco. Estaremos lá, mas não seremos julgados. Vou falar um pouco para vocês mais à frente. Mas os que estiverem nesse julgamento aqui vão ter um julgamento justo, né? Porque lá em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. Então, a coisa vai ser séria. Vamos lá, continuar nossa leitura? Letra A, na página 51. Finalidade. Avaliar as obras que cada um praticou durante a vida no corpo físico. Com base nesta avaliação, cada um será direcionado ao seu destino, ou à eternidade com Deus, ou à perdição eterna no lago de fogo, de acordo com as suas obras que estão registradas no livro da vida. Apocalipse 20, 12 e 13, Gálatas 5, 19 a 21. Os anjos do Senhor estão incumbidos incessantemente em registrar em cada palavra e atitude do ser humano nos livros celestiais. Mateus 12, 36 e Apocalipse 20, 12 e 13. Assim como também registram cada ato de justiça, amor, adoração, temor e fé. Atos 10. Diante do grande trono branco e da santidade do Senhor, nada ficará encoberto ou despercebido. Tudo aquilo que está oculto aos olhos dos homens e do mistério está registrado nos arquivos celestiais. Então a finalidade desse juízo do grande trono branco é trazer luz sobre aquilo que estava oculto. Porque ninguém pode ser julgado sem apresentar provas. Né? Isso é justiça. Né? Então os livros estão sendo escritos, não pararam ainda, estão sendo escritos. Quem já morreu, o livro parou. Né? O livro já está fechado, selado. E aqueles que estão vivos, como eu e você, os livros estão sendo escritos. Né? E aí está lá registrado. Então esses livros serão a prova que Deus vai usar no julgamento. Então, para a gente ficar esperto, tá? Não existe lugar escondido, não existe nada oculto, não existe longe da igreja, longe dos olhos do pastor, longe dos olhos do meu líder. Tudo está claro, né? Lá no Salmo 139, Davi falou assim, olha, se eu fizer a minha cama no inferno, no Seol, ali o Senhor vai me ver. Eu posso me esconder e para qualquer lugar o Senhor vai me ver. Leia lá o Salmo 139, que fala, né, da capacidade que Deus tem de ver todas as coisas, de saber todas as coisas. É o chamado onisciência, um atributo exclusivo de Deus. Deus sabe todas as coisas. E tem anjo em todo lugar, registrando, vendo, acompanhando e colocando tudo no livro. Cada um de nós tem livro lá, tá bom? Talvez você nunca vai escrever um livro na sua vida, mas com certeza vai ter um livro escrito sobre a sua vida. Pelo menos lá no céu vai ter, tá bom? Vamos continuar aqui, letra B na página 51. Os que serão julgados. Nesse grande dia irão comparecer diante do justo juízo os grandes e pequenos integrantes da segunda ressurreição, uma vez que os participantes da primeira ressurreição estarão livres da segunda morte, ou seja, do lago de fogo, Apocalipse 26. O juízo final se destinará aos mortos, ou seja, todos os separados de Deus por causa do pecado, independente do cargo eclesiástico, da posição social ou da raça. Quem será julgado, pastor? Todas as pessoas na história da humanidade, desde o comecinho do mundo até o último momento, todos serão julgados. Aqui diz grandes e pequenos. O que isso quer dizer, irmãos? Que não importa a posição que a pessoa viveu nesse mundo, se foi uma pessoa muito pobre, se foi uma pessoa classe média, rico, multimilionário, bilionário, se foi um político, se foi um imperador, se foi um rei, uma rainha, não importa. Grandes e pequenos, viu? Vão se apresentar diante de Deus para o juízo. Isso mostra o quê? Justiça. Porque aqui nesse mundo, irmãos, em muitos lugares, nós temos visto isso no Brasil nos nossos dias. Gente importante tem dinheiro para pagar advogado. E a justiça empurra daqui, empurra dali. Advogado bom, os caras acham brechas na lei, né? Umas coisas esquisitas. É por causa disso, né? Porque a sola de sapato do policial que prendeu o meu acusado estava suja, então o julgamento tem que ser anulado, não importa o que ele fez, né? A maneira como se colheu provas não foi correta, enfim, irmãos, é tanta brecha na justiça, é tanta coisa, é tanto advogado, primeira instância, segunda instância, terceira instância, é Supremo Tribunal, é gente poderosa, né? Sendo livre,
é gente simples sendo condenada, ficando preso por anos, depois alguém descobre, não foi ele que fez isso, não foi ele que matou, o cara ficou 20 anos na cadeia. Então essa é a justiça do mundo. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender a justiça de Deus, né? Essa questão de juízo, porque nós estamos vivendo uma época de muita injustiça. Que o julgamento é segundo os padrões das pessoas, os interesses, sejam eles financeiros, políticos, ideológicos, mas aqui não. Aqui a justiça vai ser com tudo que está escrito, já falei para vocês, e não tem esse negócio de ser rico ou pobre. Né? Não é porque é pobre que vai ser livre e porque é rico que vai ser condenado. Não entra nessa não, tá? Porque tem um mundo que prega aí, bem-aventurados os pobres, né? Ensinando que Deus é feliz porque as pessoas serem pobres. Eu já digo para vocês, não é isso que Jesus está dizendo. Nós já estudamos, mas eu indico para você, se você não leu, se você se esqueceu, pegue o livro do Bispo Sérgio Afonso e fala sobre o Sermão da Montanha. E lá tem explicação, bem-aventurados os pobres, né? Para você entender o que o Senhor está dizendo. Pega o livro lá, você tem guardado lá? Pega lá e lê de novo. Não é pobre de pobreza, irmãos. Viu? Não quer dizer que por ser pobre é melhor ou porque ser rico é melhor ou pior. Não tem isso, irmãos. Grandes e pequenos irão se encontrar diante do Senhor para acertar as contas. Isso é justiça. Vamos lá. Letra C no finalzinho da página 51. Participarão os mortos que fizeram parte da primeira ressurreição e receberam corpos glorificados, e os salvos vindo do milênio, com destino à nova Jerusalém, e os mortos da segunda ressurreição, que receberão corpos inglórios, marcados pelos seus atos de justiça, o bastante para terem plena consciência e discernirem suas atitudes e palavras submetidas em ocasião do justo juízo. Romanos 3:26, Atos 17, 30, 31. Da mesma forma, estarão submetidos a esse julgamento aqueles que, ao fim do milênio, cederam à tentação e se sujeitaram a Satanás, participando da última revolta contra Cristo, os quais serão consumidos com um fogo descido do céu. Então, irmãos, quem vai participar desse julgamento no sentido de participar, de ser julgado? São as pessoas que viveram nesse mundo longe de Deus, optaram por viver uma vida de pecado, a prática pecaminosa, e tudo que vai estar registrado no livro vai ser usado de prova contra essas pessoas. Quem mais? As pessoas que viveram durante o milênio e que no final do milênio optaram, mesmo conhecendo a justiça de Deus, optaram em seguir a Satanás. Também vão estar incluídos nesse julgamento, irmãos. Lembre-se, esse julgamento é um julgamento de condenação. Né? O tribunal de Cristo é para dar a recompensa, a obra, né, o galardão para os salvos vencedores. Agora esse aqui não, esse aqui é para abrir o livro e dizer, ó, tá aqui, você foi assim, assim, fez isso, assim, está tudo lá registrado, dados precisos, para ninguém dizer que foi julgado injustamente. Deus é justo, não tem como acusar sem prova. E Deus vai trazer as provas. As provas estão sendo produzidas o tempo todo, lá no livro. Tá? Não se preocupe, porque Deus é justo, tenha paciência. Né? Há justiça sim. No tempo de Deus, justiça será feita. Item 3 da página 52. A posição da igreja. A igreja glorificada estará posicionada com Cristo junto ao grande trono branco. É justo que a igreja de Cristo esteja presente nesse juízo, pois travou em toda a sua história constantes batalhas contra Satanás e suas hóstias. Leia 1 Coríntios 6:3. Assim é marcado o fim de Satanás e sua influência no mundo e em toda parte da criação de Deus. Então, nesse momento do julgamento do trono, né, do trono branco, o grande julgamento, os crentes estarão lá, os salvos estarão lá? Sim, vão estar lá ao lado de Cristo como testemunhas. Por que, irmãos, testemunhas? Para mostrar a justiça de Deus, irmãos. Porque, como diz, muitas vezes nós não conseguimos reconhecer justiça. Né? Quando eu digo reconhecer, estou dizendo assim, às vezes as pessoas não veem quando o julgamento, o porquê das coisas, se houve realmente justiça ou não. Então, nesse último julgamento, aqueles que foram salvos, que optaram em obedecer, em servir a Deus, em viver uma vida de santidade, compromisso, que romperam com o seu passado pecaminoso e resolveram servir a Deus, eles vão olhar e dizer, olha, valeu a pena. Realmente há justiça.
Porque nós precisamos ter esse senso de justiça. Isso faz parte da nossa vida, há uma necessidade. Porque as pessoas muitas vezes perdem a esperança porque não vem justiça. Né? Se entregam porque falam, não vale a pena, não vale a pena. Eu digo para você, aguarde pela fé, né? Pela fé no Senhor. Haverá justiça e nós estaremos lá como testemunhas de que Deus é justo, de que o fim de que Ele prometeu vai se cumprir da maneira como Ele prometeu, da maneira como Ele falou, é assim que vai acontecer. Então, por isso, você que está me assistindo aí, fica firme com Deus. Não se preocupe, justiça existe no tempo certo. Outra coisa, você está fraco, desanimado, pede ajuda, pede oração, fala com seu líder, fala com seu pastor, sua pastora. Me ajuda, eu quero voltar, eu quero me firmar. Se você está afastado mesmo, volta, pede ajuda, volta, porque em breve o Senhor vai voltar. E você que não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Faça uma oração, peça ajuda, diga eu quero começar uma nova vida para que os meus pecados sejam perdoados e a partir de agora os meus atos sejam atos de justiça para que eu possa receber a minha recompensa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Muito obrigado pela Tua bênção, pela Tua graça, muito obrigado por tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Deus, nos leve para um novo tempo de vitórias, que possamos com essa palavra ficar mais firmes, mais comprometidos e cientes, Senhor, e pacientes, com uma esperança de sabendo que a Tua justiça é real, a Tua justiça é verdadeira, que tudo que nós fizermos aqui, Senhor, para o Teu reino, um dia seremos recompensados. E todos aqueles que vivem uma vida dissoluta, uma vida errada, receberão as suas recompensas também. Muito obrigado por o Senhor ser o nosso justo juiz. Nos dê força, Espírito Santo, para continuar na caminhada e nunca desanimar. Que todos aqueles que estão fracos, afastados ou estão longe do Senhor possam ser trazidos para a sua presença e serem abençoados em nome de Jesus. Queridos, finalizamos a nossa lição e, se Deus permitir, na nossa próxima aula falaremos da nossa última lição dessa revista. Deus abençoe, fiquem com Deus.